Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Você pode ler só esse pedaço para mim, por favor? De novo. Amém. Irmãos, provavelmente essa é uma frase que dificilmente esperava-se ouvir da boca de Pedro. Dificilmente alguém esperaria que justamente Pedro voltaria à sua vida anterior. Quando nós olhamos um homem como Pedro, dizendo: parou, eu quero sair dessa brincadeira, eu não quero mais isso, eu vou voltar à minha vida antiga, eu vou pescar. Note que, apesar dele ser seguido por alguns discípulos, provavelmente por seu irmão André, que fora quem apresentou Jesus a Pedro, André foi um dos primeiros a ouvir o Evangelho através de João Batista, e foi André que disse a Pedro: Pedro, eu estou andando com um cara, e esse cara apresentou o Messias para mim. Mas a maneira cuja qual Pedro conviveu com Jesus foi uma intensidade tão grande que você jamais imaginaria ouvir: eu vou desviar, eu vou voltar à minha vida antiga, eu estou cansado de tudo isso. Nós imaginaríamos ouvir isso, talvez de Tomé, de Bartolomeu, de outro discípulo, até mesmo de Tiago, irmão de João. Mas ouvir da boca de Pedro: eu vou pescar. Vocês eu não sei, mas eu cansei disso. Eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu sei fazer isso bem, eu não dependo desse ambiente, então eu vou viver minha vida. No mínimo, isso deve ter sido estranho para todos. Todos de Cafarnaum, de Tapta, certo? Onde Pedro colocava seu barquinho. Mas eu quero te mostrar que Pedro era alguém como nós, que em algum momento da caminhada também cansa, que em algum momento da caminhada também se decepciona. É importante lembrar você que a história dele não termina desse jeito, mas mostra simplesmente um momento na sua trajetória. Mas essa história começa em Lucas, capítulo 5, verso 11. Coloca para mim, por favor. Lucas 5, 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui a história começou. Depois de uma noite exaustiva, decepcionante, barco vazio, Pedro está cansado, voltando para casa, preparando sua estrutura, lavando suas redes, certo? Note, ele não só lava. Quem pesca com rede, seja com tarrafa, com arrastão ou com uma rede de arrasto, como eles pescavam. Todas as vezes que você termina a pescaria, certo? Quem aqui já soltou pipa? Vamos lá, levante a mão. Isso, certo? Lembra? Depois de baixar a pipa, muitas vezes, cruzando, você tem que recolher a linha com velocidade. Mas você não tem tempo, no momento que está
né, recolhendo a linha, de organizá-la. Então, assim que a pipa está no alto, nós temos o hábito, né, de revolver, de remexer, de realinhar aquela linha, tá certo? Para que você consiga enrolar, senão ela embola toda. Então, na pesca, é muito comum, depois que termina, lava-se a rede, para evitar as algas, os lixos, aquelas coisas que podem ter, né, ficado presa nas tramas, e que com a umidade, se ela for guardada, ela vai umedecer as tramas, certo? Ela vai apodrecer as tramas, tá certo? Então, se remove o peixe e se joga fora os lixos, porque se não tira o lixo e deixa ele lá, ele apodrece a trama. Isso talvez explique o comportamento de muitas pessoas. Por que essas pessoas agem desse jeito? Porque se comportam daquele jeito. Porque ao longo de sua caminhada, não tiraram da vida só o que queriam, mas também tiveram que lidar com os dissabores. E ao lidar com os dissabores, não lavaram suas redes. Então ficou uma decepção, uma traição, uma humilhação, um abuso, um abandono, um descaso. E tudo isso fez com que, certo, suas tramas acabassem apodrecendo, interrompendo-se. E talvez isso fez de você uma pessoa deficiente nessa área. Pedro está vivendo este momento. Ele não pescou nada, está voltando, e quando ele chega em terra, Jesus convida Pedro a entrar novamente no mar. Pedro então agora faz, né, a pesca milagrosa e volta com o barco cheio. Quando ele volta com o barco cheio, ele é um pescador, certo? É sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu, numa pequena cooperativa de pesca, ele e seu irmão André, tá certo? Então, Jesus diz a eles: Pedro, eu preciso que você abandone tudo isso e venha comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Pronto, Pedro deixou tudo e foi atrás de Jesus. Poucas pessoas viveram com Jesus o que Pedro viveu. Primeiro, Jesus deixa Cafarnaum, ou melhor, Jesus deixa Nazaré e passa a residir em Cafarnaum. Tá certo? Cafarnaum agora é o local onde Jesus vai morar. E é fácil de explicar se você conhecer um pouco da história. O que era Cafarnaum? Cafarnaum era São Paulo, sabe? Uma cidade onde as coisas chegam primeiro, onde a moda passa lá primeiro, onde a tecnologia passa primeiro, tá certo? Cafarnaum era uma cidade extremamente frequentada, ok? Ela era a rota, nela havia lugares para os comerciantes guardar suas mercadorias, nela havia a hospedaria. Cafarnaum era uma cidade por onde a cultura, o comércio, o dinheiro, tudo passava por ali. Se Jesus despejasse em Cafarnaum o evangelho, pessoas que vinham do mundo inteiro usando aquele caminho como rota, ligando 3 continentes, Europa, África e Ásia, se passasse por ali e ouvisse a palavra da salvação e se convertesse, aquilo se espalharia pelo mundo. E foi isso que aconteceu. Cafarnaum não foi escolhida por acaso. E uma das casas em Cafarnaum era a casa da sogra de Pedro, onde Jesus resolve fazer sua base evangelística. Ou seja, terminava as reuniões, todo mundo ia embora e se distanciava de Jesus. Pedro não. Jesus morava na mesma casa que Pedro durante alguns anos. Então o relacionamento entre os dois superava todos os demais, pode ter certeza. Pedro esteve presente na maioria dos milagres de Jesus.
Pedro não é alguém como você, que escutou de alguém o milagre que aconteceu, que leu a Bíblia. Pedro estava quando Bartimeu foi curado. Pedro foi levado à casa de Jairo como um dos escolhidos entre os 12 para presenciar a ressurreição, certo? Da filha de Jairo. Pedro esteve na transfiguração e viu Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro presenciou coisas extraordinárias, viveu coisas incríveis. Seu potencial era tão grande que olha o que diz Lucas 22, 31. Coloca aí, por favor. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Preste atenção. Jesus está dizendo: Pedro, chega aqui. Essa noite, Satanás veio conversar comigo a seu respeito. Olha só. O diabo veio falar comigo que queria mexer com você como se mexe o trigo, peneirar você como se peneira o trigo. Verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Preste atenção, é fácil entender isso. Pedro é alguém que se tornou referência. Você note que Jesus, ele está andando com Jesus, e Jesus diz para ele, certo? O diabo me pediu para se andar com você, e eu orei para quando você se converter, o cara já está andando com Jesus. E Jesus diz para ele: mas quando a conversão for genuína, de verdade, certo? Isso não é apenas para você, mas também para aqueles que caminham contigo, o que demonstra que ele era extremamente relevante, influente para com os demais. Mas como é que esse cara, que viveu tudo isso, disse: eu vou pescar? No último capítulo do Evangelho de João, Pedro diz: eu não sei vocês, eu vou pescar. Eu vou para a minha vida antiga. Algumas coisas precisam ser vistas, né, nesse meio tempo. E uma delas é Mateus 26, 75. Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. As coisas estão apertando. Jesus já está deixando bem claro que não vai morar por muito tempo na casa de Pedro. Jesus já começou a dar sinais que Pedro não quer aceitar. Jesus começa a dizer a Pedro coisas cujas quais Pedro não concorda. Que história é essa, Jesus, de falar que vai morrer? O senhor é tão novo, né? Que história é essa? Como funciona isso? Como é isso? Eu não estou conseguindo entender. Aliás, não é que eu não estou conseguindo entender, eu até estou entendendo, mas eu não estou gostando do que o senhor está me dizendo. As coisas que o senhor está me dizendo estão sendo confusas. Por quê? Porque eu não concordo com isso. Que história é essa de perdoar pessoas tantas vezes? Que história é essa? Que história é essa de ser tão pacífico? Que revolucionário é o Senhor? Eu deixei meu barco, eu deixei minha profissão, eu deixei tudo para te seguir.
E agora que as coisas estão caminhando, eu estive com o Senhor quando nós éramos apenas 5, 7, 12, 15. Hoje nós estamos juntando 10, 15 mil pessoas. Agora que o negócio está ficando bom, agora que a coisa está crescendo, agora que a coisa está se solidificando, agora que pessoas estão investindo recursos, o Senhor vem com essa história de que vai morrer. Eu não concordo com isso, não. Pedro começa a descobrir que as coisas não são exatamente como ele acreditava que fosse. E toda a expectativa não correspondida tem tendências a gerar frustração. Espere do casamento ou do seu cônjuge o que ele nunca disse que faria e descubra o que vai acontecer. Espere da sua igreja o que ela nunca disse que faria e nem pode fazer com você, e é só uma questão de tempo até você querer ir embora. Cuidado com as suas expectativas. Pedro viu as coisas tão de perto, ele achou que era tão forte, que ele começa a achar que é melhor que os outros. Ele chega a dizer: ainda que todos te abandonem, eu não. Minhas experiências com o Senhor são grandes, fortes, firmes. Mas Jesus disse para ele: Pedro, vai devagar. Não é assim não. Você vai me negar. Antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Ele não acreditou. Ele só chorou nesse versículo que colocamos aqui, porque já tinha acontecido. E ele nem negou na frente de Pôncio Pilatos, de Herodes, Antipas. Não. Ele não negou na frente de Anás ou de Caifás. A negação de Pedro foi num ambiente que nem era tão perigoso assim. Ele negou para um pessoal ao redor de uma fogueira. Negou para uma mulher que disse, que o reconheceu, dizendo para ele: você é um deles. Eu lembro de você andando com Jesus. E ele disse: eu não sei do que se trata, eu não conheço ele. Mas na terceira vez, o galo cantou. Ele chora amargamente. A situação para Pedro está tão ruim, que quando Jesus aparece ressuscitado às mulheres, ele diz assim: vá aos meus discípulos e vá também a Pedro. O que indica que Pedro não estava com os outros discípulos. Não estava legal o relacionamento entre eles. Sabe? As coisas não iam muito bem. Talvez porque Pedro, naquela ocasião, pareceu um pouco pretensioso, presunçoso. E não foi só ele. Tiago e João pediram para sentar em lugares de privilégio quando entrasse no reino dos céus. A equipe de Jesus não é o que você pensa. Não era tão ajustadinho, não. Jesus volta e meio tinha que fazer terapia de grupo para ajustar o comportamento de seus discípulos, porque era um querendo passar à frente do outro, um querendo ser maior, um querendo dizer uma coisa, outro, um tinha acesso, o outro não tem, e essas coisas todas. Não mudou muito de hoje, daquela época para hoje, não. As coisas ainda funcionam desse jeito. Mas quando nós olhamos um cara que vive tudo isso, dizer que vai voltar atrás é um alerta para todos nós. E talvez esse alerta venha desse texto, Mateus 14:30. Mateus, capítulo 14, verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve o quê?
e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, verso seguinte, por favor. Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, o que é que disse? Homem de pequena, preste atenção aqui, porque talvez esse seja o grande aprendizado. Jesus foi morar na casa de Pedro, Pedro viveu com Jesus coisas extraordinárias, certo? Mas esse é um texto de Mateus 14, a partir do 22, onde Jesus vem andando na madrugada sobre as águas. Está tudo escuro, todo mundo está com medo, obviamente, está certo? Quando de repente, Jesus lá fora, mesmo não tendo visibilidade suficiente, Jesus disse para o discípulo: calma, gente, não é fantasma, sou eu, Jesus. Está todo mundo desconfiado, não dá para ver. Quando de repente, Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, note que ele nem tem certeza, porque Pedro era assim, impulsivo. O dia que prenderam Jesus, sabe o que ele fez? Pegou como é que é o nome? Um punhalzinho, e atacou o soldado, o Pedro. O soldado que malandro, desviou, cortou a orelhinha dele. Não sei se arrancou fora, também não sou obrigado a saber tudo. Eu sei que teve esse boletim de ocorrência, entendeu? E Pedro não cortou, vou cortar a orelha só. Não, porque errou, ele não era zorro. Com esse ato, sabe o que vai acontecer com Pedro, Cristo? Ele vai ser preso, porque tentou contra a vida de um oficial. Sabe o que vai acontecer com Pedro? Pedro vai morrer. E Jesus fala: Pedro, difícil, hein, Pedro? Nossa, de nós andar junto. Vai falar que nós estamos virando quadrilha, você atacando os outros, assim. Vem cá, ô sem orelha, vem aqui. Jesus deu uma encaixada lá na orelha do menino, certo? E falou: vai embora. E Pedro, enquanto eu estou curando aqui, dá linha na pipa. Pagou as provas contra Pedro? Sim ou não? Pedro foi embora, certo? Mas Jesus morreu. Te falaram isso? Ele morreu. Quem matou ele? Até hoje não sei, certo? Porque não importa. Foram romanos, foram judeus, esquece isso. Para com essas palhaçadas de ficar perdendo tempo com essas coisas. Jesus morreu, soube disso? Morreu. E Pedro, coitado. Agora cadê Jesus? Você acha que estão indo agora na casa de Pedro? Não, Jesus não está mais lá. Certo? E agora Pedro vai fazer o quê? Os discípulos não estão muito afim de andar com ele. Tá certo? Ele está decepcionado porque Jesus, que criou toda aquela expectativa, foi embora e falou que vai mandar um tal de Espírito Santo. Sai quem eu estou vendo e entra que eu não estou vendo. Pensa, as coisas para os crentes só fica difícil. Você às vezes vem para a igreja e não entende nada. E a gente fala assim: olha, o Espírito Santo vai entrar em você. Já dá medo. O Espírito entrar em mim? Não. Sangue de Jesus tem poder, mas é confuso. É um lugar inóspito para muita gente. Pedro não está entendendo muito bem as coisas. Não está fácil para ele. A ponto dele olhou e disse: qual é a única alternativa que eu tenho? O que é que eu sei fazer? Eu vou pescar, cara. Pescar é pecado? Sim ou não? Não. Era a profissão dele. Ele não vendeu o barco, certo? Então lá vai ele. Porque quando ele disse: vou pescar, lembra Jesus dizendo: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar com você, eu roguei para que você se converta,
E isso se confirme também no pessoal que está andando contigo. Aquela turma que te segue, você é referência. Quando Pedro diz, eu vou pescar, quem estava com ele disse o quê? Nós vamos também. Ó, Pedro, indo e ainda levando os outros para o buraco. A turma falou, vou pescar também, Pedro. E foram pescar. Certo? Pegaram alguma coisa? Não pegou nada. Parece até a história de Lucas, capítulo 5. O mesmo jeito. Tá certo? Só que, quando eles estão voltando com o barco vazio, quem é que está na praia? Ele, o chefe dos crentes, Jesus de Nazaré. Jesus está lá, certo? E Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa. Pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Note que é igualzinho. Parece que Jesus está querendo reconstruir o primeiro encontro. Você note que Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus perguntou a Pedro, tu me ama quantas vezes? Isso. É como se Jesus estivesse levando Pedro, lembra Apocalipse capítulo 2, a carta aos Efésios, lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as mesmas obras. Pedro está voltando como da primeira vez, de barco vazio. Quem Pedro se parece? O mesmo homem que nunca andou com Jesus. Parece que todas aquelas experiências pouco fizeram. Deixa eu falar uma coisa para você. Experiências suas do passado com o Senhor são importantes, mas não garante seu futuro com o Senhor. Porque crente de verdade tem que ter experiência com o Senhor todos os dias. Ninguém vive de passado, não. É importante você ter, mas isso não garante, não. Está assim de gente, ó. Não, a gente conhece gente que já teve muita gente do fogo. Sim, conhece irmão? Falava 3 tipos de língua estranha. Via vassoura de fogo, caneta de fogo, bola de fogo. Você passa aí na praça hoje, está manguaçando, sem camisa, de bermuda, falando palavrão. Esse dia eu vi um cara que me recriminou, um tempo atrás, porque eu estava usando calça jeans. Ele disse que era do Satanás, o jeans. Eu falei, o jeans do Satanás? Ele falou, Senhor, eu vou para o inferno, só tinha calça jeans. Hoje que eu ainda tenho uma calça. Eu falei, eu sou discípulo do chifruto. Me recriminou, falou, esse dia passou ali. Você estava tão bonitinho ele, numa moto velha, sem camisa. Mas pensa numa mulher feia, que estava abraçada ali. Eu falei, eu que vou para o inferno. Ele já estava. Eu não vou falar o nome não, que aqui todo mundo se conhece, né? Então, mas que ele passou. Você está rindo, mas o assunto é sério. Você consegue entender? Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo que esse cara, sabe, ele parece comigo de vez em quando. Sabe aquele dia que parece que vai interromper a caminhada? Aquele dia que você levanta fraco, desanimado, aquele dia que as coisas dão tudo errado, e você fala, mas eu sou crente, gente. Sou batizado, leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu prego, e os troços, parece que... Você já levantou assim? Levanta a mão, não. Desanimado, quer saber da coisa? Vou mais nessa igreja, não. Essa porcaria só tem fofoqueiro, invejoso nessas pragas. Eu só quero ajudar, e nego puxa meu tapete, que eu já estou indo para a igreja sentado para não cair, de tanto que eu sou... E fulano não deixa eu falar com o pastor, e o outro não faz isso, e o outro não faz aquilo, e o outro não sei o quê, e me deu um conselho que eu não gostei, e eu queria uma atenção e não me deram atenção, e me deram atenção demais, eu também vou embora por causa disso, que estão enchendo minha paciência. Então, porque... Eu olho, e é isso que eu vejo, sabe? Ele está cansado. E ele falou, eu vou voltar para a minha vida antiga, pronto. Vou pescar e pronto. E o pessoal falou, estamos juntos, Pedro.
Quando ele está voltando, o Jesus está lá, fogueirinha, certo? Voltou de barco vazio, e o que Jesus falou? Ô, pessoal do barco aí, joga a redezinha do outro lado, tem peixe aí. Eles jogaram a rede, e aí tinha peixe. O João, pensa num cara malandro, João. João falou que Jesus gostava mais dele do que dos outros. E pior, que nós acreditamos nisso até hoje. Quando alguém te pergunta quem é o discípulo a quem Jesus mais amava, você diz quem? E quem foi que disse isso? O João. Não está escrito em nenhum outro, a não ser no Evangelho do João. E o que a Bíblia nos ensina com isso? Que João é visto pelos outros como ele se via. As pessoas vão te respeitar como você se respeita. Entendeu? Elas vão te ver, te valorizar como você se valoriza. Entende? Então, quando vemos aqui esse texto, João olhou e disse: ô Pedro, é ele, é o Senhor. Pedro, é o Senhor. Depois você lê o capítulo 21 de João. Aliás, eu tenho tempo, coloca para mim, a partir, vou ler bastante, já estou terminando, esse culto é mais curtinho, certo? João 21, certo? Vamos ler a partir do 3. Isso. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos embora. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia com os discípulos. Não conheceram que era. Vamos embora, vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus: filho, tem de alguma coisa para comer? O que eles responderam? Isso, vamos embora. Certo? Ele disse: lançai a rede do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão. Vamos embora. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, está lá escrito João, está vendo? Foi ele que falou. O que João falou? O que João disse a Pedro? Quando Simão ouviu que era cingiu-se, botou uma roupinha, certo? Tá aí para a turma que gosta de vir para a igreja quase pelado. Tem umas irmãs aí que, pelo amor de Deus, filho, vem para a igreja sem lã, não. Você é ovelhinha. Esse dia eu vi um ali na rua, de longe. Vem uma irmã, era aqui e aqui. E eu conheci, né? Falei, minha ovelha. Minha ovelha. Falei, mas alguém tosquiou. Alguém tosquiou, não é possível. Precisava apanhar o gancho para dar uma, né? Então, pelo amor de Deus, tá certo? Até o Pedro, quando foi encontrar com o Senhor, botou uma roupinha, certo? Cingiu-se com a túnica, porque estava isso. E lançou-se ele, Pedro, nem esperou o barco chegar, já pulou. Foi embora, vamos lá. Os outros discípulos foram porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados. 100 metros no máximo, mais ou menos isso, certo? Levando as redes cheias de peixe. Vamos embora, para a gente adiantar. Logo, saltaram a terra, viram ali, e um peixe posto em cima aí, pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes, agora que apanhaste. Vamos embora. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, né? E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantar, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era vamos lá. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, certo? E deu-lhe semelhantemente o peixe. Vamos lá?
E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos embora. E depois de ter jantado, disse o que a Pedro? Simão, filho, ama-nos mais do que esses? Lembra dessa frase? Quem disse isso? Pedro. Senhor, ainda que todos eu não vou. Eu imagino quando Jesus falou, Simão, tu me ama mais do que os outros aí? Pensa os outros discípulos falando, isso aí, Jesus. Pega ele mesmo, esse metidinho, achando que é melhor que a gente. Não parece que Jesus está dando uma alfinetada nele? Mas sabe o que Jesus está dizendo para ele? Pedro, vamos tentar de novo. Vamos recomeçar esse negócio. Tá certo? Agora você está mais maduro, já deu para descobrir que não é super-homem, certo? Que as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, que você para andar comigo tem que escutar o que quer e o que precisa, certo? Tem que escutar o que gosta e o que não gosta, tem que descobrir, certo? As liberdades, mas também os limites, senão não dá para andar comigo não. Você me ama, Pedro, mais que os outros? E agora ele, mais tranquilo, o que ele respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que... Então Jesus disse o quê? Então vamos embora, Pedro, para de pescar. Para de pescar e retoma a sua caminhada. Dá para tolerar um tropeção? Dá. Dá para tolerar uma paralisação? Dá. Às vezes tem coisas que paralisam a gente. Quantos aqui já tiveram em ministérios que aconteceram coisas tão desagradáveis que paralisou você por um tempo? Quantos aqui, quando entraram na igreja pela primeira vez, sentaram lá atrás, igual você que está sentando hoje? Vou sentar aqui atrás para ninguém me ver. Até parece que sou eu que vou te ver. Aí Deus fala, para frente, para frente, para frente, para frente. Quando você vê, você está aqui na frente, tem alguma coisa para fazer? Quantos aqui já entraram assim, lá no final, e hoje estão fazendo coisa aqui, por gentileza, levanta a mão. Isso aí, ó. E tem gente que ainda está fazendo e está sentado lá atrás, mas está fazendo. Certo? Pedro está ouvindo de Jesus, a história ainda não acabou, Pedro. Se tinha alguém que sabia o que era dificuldade, aperto, pressão, esse alguém era Jesus. Mas esperar de Pedro isso, talvez seja difícil. Imagine de você. Eu não sei o que você viveu, eu não sei quais foram as pressões que você enfrentou, eu não sei quais foram seus desânimos, eu sei dos meus, e como eu nunca tive medo de falar de mim, eu sempre busquei ser transparente. Tem dia que eu não estou afim de vir à igreja, meu irmão. Tem dia que é o dia que eu vou pregar, e eu não estou afim de pregar, cara. Tem dia que eu não estou afim de atender ninguém. Tem dia. Tem algumas pessoas que às vezes, em alguns momentos, criam situações comigo extremamente desagradáveis. Às vezes eu não gostaria de falar com essa pessoa. Eu não gostaria de ver essa pessoa. Porque eu sou igualzinho a você. O que eu tenho, talvez, seja uma responsabilidade maior. Mas a verdade é essa. Você não é super-homem, meu irmão. Você não é Mulher Maravilha. Eu não sei onde você esteve um dia, onde você está hoje, onde você vai estar amanhã. Eu não posso dar garantia minha. Eu vou dar sua? Eu não vou. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor está sempre pronto para te dar mais uma oportunidade. Enquanto você estiver vivo, não interessa o que você fez, não interessa. Não interessa o que você sente,
Tá certo? Ah, porque eu fico muito constrangido de entrar na igreja, sentindo isso, pensando aquilo. Ah, é? Então, o que é? Não vai, não é isso? Então tá bom. Essa é a desculpa que você quer dar? Tá certo? Não, pastor, porque se eu chegar na igreja e olhar para aquela pessoa, eu não cultuo direito. Quem é que deu tanto poder a essa pessoa sobre você assim? Que pessoa super poderosa, que é capaz de tirar teu sono, teu apetite, tua paz. Quem é essa pessoa? Provavelmente um personagem de Stan Lee, alguém com super poderes. A minha pergunta é, hoje para você, você voltou a pescar? Você voltou para a vida antiga? O que foi que paralisou você? O que foi que atingiu você a ponto de te paralisar? É importante você descobrir que o Senhor encontrou com Pedro no último capítulo de João. Refez o caminho. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Você pode dizer o que quiser, o verbo é esse, o verbo é aquele. Pode dizer que Jesus tinha uma intenção aqui, outra lá, mas a única coisa que fica clara para mim é o seguinte: Pedro, a sua história comigo ainda não acabou. Vamos embora, meu filho. Vamos continuar caminhando. Raquel era uma mulher sonhadora. Ela queria, apesar de ver sempre as coisas acontecendo nas tendas alheias, primeiro na sua rival, sua própria irmã, e agora nas servas, que mesmo sendo escravas, tinham virtudes que ela não tinha, mas ela continuou com o sonho, buscando levar sempre seu marido para a cama, não mais simplesmente para lhe oferecer prazer, mas para dar para ela algo que desse a ela dignidade, porque era seu sonho. Você acha que muitas vezes ela tinha prazer, que no momento em que aquele homem estava possuindo ela, o que ela estava pensando era o quê? Tomara que eu fique grávida. Não estava preocupado com prazer. Porque quando você quer realizar sonhos, nem sempre dá para fazer as coisas com prazer. Às vezes seus sonhos vão exigir de você muito mais do que prazer. Às vezes você vai ter que abrir mão de descanso, vai ter que abrir mão de muitas coisas para alcançar o que você deseja. Mas quando esse menino nasce, provavelmente uma coisa essa mulher vai fazer: dizer para ele que ele é a realização de um sonho. E talvez por isso ele seja um sonhador. Por isso ele seja o único que sonha. Porque ele é filho de uma sonhadora. Porque ele escuta histórias de sonhadores. Porque ele anda perto de alguém que diz para ele: o impossível pode se tornar, porque Deus fez na minha vida. Ele é resultado de um sonho. Mas tudo bem? Quando ele tem 17 anos, ele começa a sonhar. E não apenas um sonho no sentido figurado, mas literal. Ele começa a sonhar que seus irmãos vão se curvar diante dele. Isso não vai acontecer. Não vai. Ele é o filho mais moço. Ele tem muita gente à frente dele para assumir o governo do clã. Não, essa história é conversa fiada. Ele deve ter comido alguma coisa que não caiu muito bem. Se ele contasse o que ele sonhou, seus irmãos disseram: o que é isso, cara? Quem é que você pensa que é? Você acha que você é melhor do que nós? Ele também não entendeu o que estava acontecendo. Ele sonha novamente. E agora ele sonha
com sol, lua e estrelas, 2 astros de governo e 1 de direção. Agora as coisas estão ficando mais claras, talvez não para ele, mas para nós. José vai ser governador de onde? Da casa dele? É o máximo que vai ser. Provavelmente não tem muita preocupação com isso, mas ele está sonhando. Vivendo num ambiente que não é dos melhores. Sim, é isso. Ele está ouvindo histórias e uma perspectiva de algo grande, mas vivendo no meio de gente que pensa pequeno. Todas as vezes que você tiver uma perspectiva grande, perto de um ambiente de pequenez, pode ter certeza que vão tentar te abafar, te diminuir. Porque muito pior do que você se tornar grande, é você se tornar grande perto de alguém pequeno. É um grande desafio. Mas o texto diz que ele é o mais novo, sim. E o que ele tem ao redor? Irmãos, o que ele tem ao redor? Pessoas com comportamento ruim. O que ele tem? Modelos estragados, tóxicos. Onde? Ao redor dele. Na vizinhança, na escola, na universidade, no trabalho, na igreja, na família. Se você quer alcançar seus sonhos, aprenda a sobreviver os exemplos ruins perto de você. E você vai tê-los. E eles serão uma boa desculpa para você se tornar um derrotado. Uma derrotada. Eu não venci porque ninguém venceu. Eu não venci porque meu pai não pôde pagar uma escola. Eu não venci porque, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Tá bom. Qualquer justificativa que justifique seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Você pode ter certeza que perto de você sempre vai ter uma pessoa ruim para te oferecer algo que faça com que o que Deus tem para você não se cumpra. Como essa pessoa aparece? Como a melhor pessoa do mundo. É alguém para te exercer influência. Ela tem que ser descolada, ela tem que ser bonita, ela tem que ser legal, o ambiente tem que ser favorável, porque é para acabar com o seu sonho, é para destruir a vida de um filho de Deus, que é você, que sou eu. Sim, é nesse ambiente. E o texto diz que José, como Noé e como outros, como Elias, se mantém firme num ambiente onde as coisas estão ruins. Porque é isso. Vamos criar um ambiente global. Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Veja o que todo mundo está vendo. Seja manipulado. E mais legal de tudo isso, seja manipulado por uma estrutura que faz com que você pense que você é capaz de pensar o que deseja, ou fazer o que quer. Mas não. O verde que você usa hoje e que está na moda, não foi decidido por você. Foi um grupo pequeno que decidiu em salões de moda, em Milão, Paris, Nova York, São Paulo, quando chega a Fashion Week, a semana Fashion da moda. É isso. Nós usamos o que os outros querem que use, comemos o que eles querem que comamos, acreditamos no que eles querem que acreditamos. Um grupo pequeno determina. E somente os que veem, e aliás, hoje tem tanta gente andando na contramão, que quem está andando hoje na mão certa, é que parece que está errado. Hoje qualquer coisa que vá em confronto com a opinião de massa, é discurso de ódio. Não existe mais a expressão, ou me expressar, não existe mais. Se eu me expresso de uma forma que não condiz com o pensamento pré-programado, eu sou fascista ou fascista. Eu sou retrógrado, ultrapassado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho que aprender que eu estou no meio de um povo, mas eu preciso saber como vou me comportar com ele. Se você não sabe se comportar bem na universidade, não vá para ela. Se você não é capaz de se comportar bem no ambiente, e se ele pode te corromper, se você não tem maturidade, não vá. Essa é a grande verdade. José é alguém que sobrevive tudo isso, mas ele está pressionado.
Ele está pressionado, por quê? Porque ele não cumpre o padrão. Ele é a exceção, a regra. Ele tem 10 irmãos e uma irmã até o presente momento. Não sei qual era o comportamento de Diná, mas Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulum, Gade, Azer, todos eles, menos Benjamim, que vai nascer depois. Mas ele entendeu que ele era alguém diferente e pronto. Sim, se você é diferente, vão te chamar de feio. Sim, é a história do pato. É a história do patinho, que nunca foi pato, mas que como vivia como patos, precisava parecer com pato. Mas ele nunca foi pato, ele sempre foi cisne. E como cisne, ele era feio, porque ele era diferente. É isso. Você vai para um lugar onde tem um protocolo, se comporta diferente. Você é feio. Você é isso, você é aquilo, é esse. O ambiente é o mesmo, gente. Porque a Bíblia, ela se atualiza, sabe? É que o seu celular pede atualização e a Bíblia não precisa. Ela se atualiza por si mesmo. O livro mais atual, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, se você quer saber. E assim, é nesse ambiente, e nesse ambiente, esse cara não vai a lugar nenhum. Então Deus diz, não dá para ficar mais aí. Porque eu mudei a vida de Abraão assim, eu mudei a vida de Ruth assim. Todas as vezes que eu quero mudar a vida de alguém, eu preciso tirar gente que não cabe na sua vida, pelo menos no momento atual. Preste atenção, porque um texto, ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui, 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus. Ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também: está? Sim. Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua, se você tiver, aqui então, disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora: vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia.
As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria, nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você, está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial, tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os 2? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a seu. Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou, caraca, maluco, pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vamos escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só. Pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido. Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou.
Entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo, não é. É importante nós entendermos isso aqui. Duas coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autor e segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada, não lê nada, não lê nada, não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram? Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não, só que eu também li. Outro dia uma pessoa falou comigo assim: pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei: se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade vos. Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, ô discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle. João 19, 11. Põe aí, 19, 11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos: Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho.
e falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pink cérebro, meu Deus do céu, querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo: eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu. Mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou: pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei: querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou: eu acho que o senhor é sacerdote. Falei: então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário. Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro: Senhor, essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo, ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum, você teria nascido em outro canto. Aliás, você nem teria nascido, se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim, e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz: quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17: estes sinais seguirão aos que em meu nome falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira
delas aqui. Reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi.